Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos neste momento, Senhor, preparando para levar uma palavra, mas também um corte, também uma mensagem. Que esta palavra chegue até as pessoas que estão precisando dela. E em nome de Jesus, nós profetizamos que o mundo espiritual, ele não vai poder reter, ele não vai poder impedir, porque a ordem vem do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, Senhor, que essa palavra chegue, que todo impedimento seja cancelado, que toda estratégia, Senhor, do inferno seja cancelada, seja repreendido todo impedimento. Se houver algum obstáculo entre o Senhor e as pessoas que esse vídeo está sendo destinado, em nome de Jesus, nós profetizamos que seja lançado por terra, seja lançado por terra, no nome de Jesus. E as pessoas que forem endereçadas, que forem abençoadas, que forem alcançadas por esta palavra, que ela prospere, que ela dê fruto, que ela dê resultado, e resultado para a vida eterna. Você que crê, receba e seja abençoado. A paz e graça a todos. Nós estamos hoje falando sobre parábolas, nessa série do Evangelho Vivo, e eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção na vida de todos aqueles que receberam esta palavra. Porque o Evangelho Vivo, ele é um Evangelho único, ele é original, ele não é cópia, ele não é um produto feito pela indústria. E eu quero voltar a afirmar a todos que estaremos falando sobre as parábolas, e hoje falaremos a respeito da parábola do joio e do trigo. E essas parábolas não foram feitas por pensadores, filósofos, não foi uma estratégia criada por algum técnico, alguma empresa de marketing, não foi uma coisa que foi feito para agradar ou para produzir frutos apenas com intuito comercial. Mas as parábolas, elas foram geradas no coração de Deus, e o Senhor Jesus, no meio da grande multidões, que tinha hora, tinha 2, tinha 4, tinha 5, tinha 7 mil pessoas sentadas de pé, debaixo da árvore, até na praia, eles se aglomeravam para ouvir ele falar. E nós vamos, segundo a graça que o Senhor nos der, nós vamos tentar atualizar o desejo dele. Qual é o desejo dele, pastor? É que todos passem a ter o pleno conhecimento da sua palavra, da sua vontade. Irmãos, antes de eu poder falar a respeito da parábola do joio do trigo, eu preciso fazer uma entrada, umas preliminares, porque a mentalidade das pessoas que ouvem o vídeo e o conhecimento não é o mesmo. Eu posso dizer para vocês, porque eu trabalhei uma área que eu trabalhava na construção civil, e muitas vezes eu tinha contatos com advogado, médico, dentista, até mesmo com promotor de justiça, juízes, e havia a dificuldade que eles tinham de poder trazer a realidade que nós temos da palavra para a vida deles. É uma coisa impressionante. Eles têm o conhecimento, porque eles, claro, eles fizeram faculdade, fizeram universidade, fizeram pós-graduação, fizeram um monte de curso, mas lá é um assunto totalmente diferente. A maneira como a pessoa vê a Bíblia, como vê Deus, é muito diferente daquelas pessoas que já estão há algum tempo servindo a Deus. Então eu preciso fazer algumas entradas, depois que a visão das pessoas estiver um pouquinho mais aberta, vai ser mais fácil de entender. A primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito de um moço nos Estados Unidos, que ele era como esses muitos moços que tem nas igrejas, acredito que na sua igreja também deve ter, que eles são proativos. Vamos entregar folheto? Vamos. Vamos fazer visita? Vamos fazer culto na rua? Vamos cantar? Vamos. É aqueles meninos do faz tudo, sabe? O faz tudo. Na igreja tem o faz tudo, que é aquele que inicia, e o pastor também o faz tudo, ele tem que fazer o que precisar. E eu li a biografia desse moço, e ele contou que ele era isso. Ele era praticamente uma pessoa que não tinha estrutura financeira, ele não tinha amigos, não tinha influência, mas ele estava à disposição, ele era disponível, muito disponível. E o que aconteceu? Esse moço chamou-se Billy Graham, que ele já não está entre nós mais. E ele tinha um desejo de pregar o evangelho, mas um desejo de origem. Falou: olha, eu quero ser uma pessoa que
que usa aquele púlpito para pregar o evangelho, que fale para as pessoas. E Deus, ele tinha também um propósito de pregar o evangelho para muitas pessoas, para multidões. Ele queria pregar nos estádios, como os estádios de futebol enchem, estádio de grandes eventos enchem. Deus queria também que os estádios enchessem e tivesse um servo dele lá, alguém, para poder falar do nome de Jesus naqueles lugares. Então juntou o quê? 2 propósitos. O propósito de Billy Graham, menino obediente, humilde, propósito de Deus. E nesses dois propósitos, Deus foi trabalhando na vida dele e, graças a Deus, tivemos um pregador que ele encheu o estádio. Aqui no Brasil, ele colocou 200 mil pessoas no Maracanã, nos estados dos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, até na Rússia ele foi. Por que eu estou falando a respeito de joio e trigo? Estou falando a respeito de Billy Graham, que foi um grande homem que pregou o evangelho. E, inclusive, todos os presidentes que tiveram vivos, na época em que ele era pastor, eles não tomavam decisões sem primeiro ouvir ele. De tal forma era o conhecimento e a sabedoria que ele tinha, e o grau de entendimento que ele tinha. Inclusive, quando o homem foi na Lua, o presidente pegou, no meio de toda a imprensa, todos os políticos, o presidente falou assim: o dia mais importante da criação, depois da criação do mundo, foi hoje, que o homem colocou os pés na Lua. E todo mundo ficou ouvindo, inclusive Billy Graham. Quando o Billy Graham teve os seus minutos para falar, ele falou: com todo o respeito e com toda a amizade que eu tenho com todos vocês, o respeito que eu tenho com todos os presidentes, os políticos aqui, mas o dia mais importante depois da criação do mundo foi o dia do nascimento e da crucificação de Jesus Cristo por nós aqui na terra. Se vê, ele tinha a graça, a sabedoria para poder, nos lugares que tinha muita gente, que todas as câmeras estavam voltadas, ele tinha essa sabedoria para poder transmitir e ser um representante do embaixador dos céus. Então, dito isso, eu estou dizendo o quê? Todo mundo vai ser Billy Graham? Todos os moços que tem na terra, Deus vai colocar nos estádios? Não, irmãos. Não. A Bíblia diz que, no Salmo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Mas Deus escolhe pessoas para propósito. Billy Graham é para aquele propósito. Continuando falando, eu acredito que José, Davi, Samuel também eram assim. Era assim como, pastor? Pessoas disponíveis, pessoas humildes, pessoas que estão prontas a servir, pessoas que não questionam, pessoas que abrem mão das suas próprias vontades, dos seus desejos, dos seus projetos, para ser alguma coisa que Deus queira que aquela pessoa seja. Então já temos aqui o primeiro ponto de vista, né? Que Deus escolhe pessoas que estão preparadas para alguma coisa que estão prontos a fazer. O apóstolo Paulo, continuando na preliminar, explicar para vocês a conexão que tem entre Deus e a humanidade, ele fala a esse respeito quando ele fala do barro e do oleiro. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, pode, porventura, o barro, ele questionar o oleiro? Então o oleiro está ali com aquele monte de barro. Ele vai fazer uma coisa só? Não, ele não vai fazer uma coisa só. O oleiro, ele vai fazer caneca, depois ele vai fazer porcelana, depois ele vai fazer taça, vai fazer bandeja, vai fazer, certo, vasos de flor. E até mesmo naquela época usava barros desse tipo para poder fazer higiene, né? Para poder as pessoas usar, porque não tinha banheiro naquela época. Então o apóstolo Paulo é falando a respeito do oleiro e a respeito do barro, ele diz: porventura o barro, ele pode falar para o oleiro: oleiro, eu quero que você me faça uma caneca. Oleiro, eu quero que você me faça um vaso. Oleiro, eu quero que você me faça uma coisa muito grande. Isso eu não quero, aquilo lá eu quero. É como essas crianças birrentas, né? Sabe essas crianças mimadas? Essas crianças que não tem um acompanhamento, sabe, racional, pessoas inteligentes. Eles, qualquer coisa eles não querem, qualquer coisa eles querem. E muitas vezes o que você quer eles não querem. E quando eles não querem, sabe, eles não querem mesmo, e fica aquela coisa terrível, né? Então o barro, ele vai falar para o oleiro: não, eu não vou ser isso, de jeito nenhum. Eu não vou fazer aquilo de jeito nenhum. Eu quero ser isso, eu quero que você me faça isso, eu quero que você me faça aquilo. É do meu jeito, é como eu quero. Não tem como, irmão.
apóstolo Paulo fala, viu? Né? Porque o apóstolo Paulo era um grande conhecedor, ele era muito bem preparado, mas ele sabia fazer também oratória. E ele falou, pode? Como? Pode o vaso questionar o oleiro? Não pode, irmão. Porque ele estava falando a respeito disso, que haverá um tratamento, haverá um objeto e haverá uma situação diferente de uma pessoa para outra. A terceira preliminar, por que estamos falando desse jeito? Porque existe uma concepção no mundo, por exemplo, que Deus é pai de todo mundo. Até esse ponto aí, vamos questionar. Depois, quem sabe, num outro vídeo, para não fugir muito do foco, a gente fala a esse respeito. Também tem muitos que pensam assim, Jesus é para todos. Jesus é para todos, eu concordo. Jesus é para todos. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qualquer pessoa, seja um morador de rua, seja alguém que está dentro do presídio, dentro do hospício de louco, pode estar na guerra, pode estar no deserto, pode estar na África, pode estar na China, no Oriente Médio, na Oceania, em qualquer condição de vida, se ela falar assim, eu quero receber o favor de Deus, eu quero receber o perdão dos meus pecados, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Irmão, sem problema, é para todos. Agora, todas as pessoas vão querer receber Jesus? Será que não vai haver pessoas que falam, não, eu prefiro ter a minha vida e preciso fazer quero fazer o que eu quero da minha vida. Olha, eu quero fazer o que eu projetei fazer, eu desejo fazer o que eu pensei fazer. Irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê. Opa, agora estamos vendo aqui que já não é toda a humanidade, é para aqueles que crerem. Então aqui nós já podemos trazer uma visão para todos, que quando ele fala de joio e de trigo, ele quer dizer, nem todos terão o mesmo destino, nem todos são iguais, nem todos vão ter a mesma função, nem todos vão ser felizes, porque o oleiro vai fazer do barro aquilo que ele quiser, porque ele é o oleiro, e ele quer dizer, a humanidade é o barro. Então você vê que essa pluralidade, essa mentalidade que você traz assim, Deus é pai de todo mundo, Deus não vai fazer isso com fulano, Deus não vai ter coragem de fazer isso, de fazer aquilo, Deus não tem coragem, você está entendendo? Essa mentalidade, ela é perigosa. Essa mentalidade leva ao engano. Esta mentalidade leva ao erro. Essa mentalidade pode fazer com que pessoas tenham prejuízo, percam a oportunidade, percam o seu espaço, percam a sua condição do favor de Deus, porque o favor de Deus vai estar ali esperando ela enquanto ela viver, e ela pode pensar, não, mas eu penso diferente, eu questiono diferente, eu raciocino diferente, eu quero que seja diferente, comigo tem que ser diferente, do meu jeito. Você está entendendo? Então veja que chegamos a um ponto em comum. Existe pluralidade entre Deus e entre a humanidade, porque alguns querem, outros não querem, aqueles que querem vão ter o acesso, aqueles que não querem o acesso não vão ter, aqueles que decidirem outra coisa terão outra decisão, porque nós vemos que é uma realidade, né? Não vamos nem prolongar nessa pauta para poder passar para outra, porque nós sabemos que uma grande parte de pessoas se posicionam e pensam diferente. Então a parábola do joio, ele está dizendo aqui, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 24, e propôs uma parábola dizendo, o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo, o homem veio, seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Irmãos, ele está dizendo que essa parábola, porque como eu já falei, conversando um pouquinho nesse assunto, na época que ele estava falando, irmãos, não havia caneta, não havia como anotar, não havia internet, não havia livros, não havia professores, não havia biblioteca, não havia igreja. Não havia, só havia ele, o Senhor Jesus, e a multidão diante dele. Eu, como servo de Deus, eu posso imaginar como é que foi isso, porque muitas vezes nós já tivemos a oportunidade de ficar em reuniões com muita gente, e você vê aquela multidão, sabe, ouvindo aquele moço, né, porque ele tinha 32 anos, com 31 anos, quando ele começou o ministério dele, ele era um homem.
e ouvindo ele falar. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus registra que ele falava como quem tem autoridade. Jesus falava como quem tinha autoridade. Jesus não ficava assim, sabe, olha, sabe, como se fosse assim um homem que tivesse interessado em impressionar, alguém que tivesse interessado, sabe, em iludir as pessoas, em confundir as pessoas, ludibriar as pessoas, interessado em vender alguma coisa. Não, irmãos, ele falava como quem tinha, sabe, uma porta aberta, uma solução, uma resposta, um caminho. É como se ele dissesse, olha, pega essa palavra, presta atenção, receba, vai ser bom para você, vai ser bom para sua família, vai ser bom para sua vida, vai ser bom para o seu futuro. E as pessoas ficavam ali. Então ele dizia, olha, o reino dos céus, presta atenção, porque vocês estão acostumados com semente, com lavoura, vocês estão acostumados com uma coisa que é da rotina, e vou trazer dentro da rotina uma explicação como vai ser o reino dos céus. Então ele disse, o reino dos céus é semelhante a um homem, um grande agricultor, que ele mandou seus funcionários semear o trigo. E trigo, irmãos, naquela época, meu Deus, o trigo naquela época, sabe, ele era tudo, né? Porque não havia supermercado, não havia coisa enlatada, não havia esses produtos que mantêm alimento. Então o trigo, moía o trigo, dali se guardava o trigo, dali se fazia o pão, dali se alimentava, e a base do alimento daquele povo era o trigo. Então quando ele falou trigo, pronto, todo mundo sabia, trigo, é fácil de entender. Então ele falou, semeou o trigo. E as pessoas esperando, ele falou, tudo bem. E ele disse, depois, o que aconteceu? Veio o seu inimigo à noite e plantou o joio. O joio, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, hoje a internet mostra tudo, é muito pequena a diferença entre o joio e o trigo, mas é muito pequena a diferença. Se você olha um e olha o outro, você diz, nossa, eu mesmo, se eu fosse olhar com o meu olho, né, ainda mais gente que usa óculos para ver alguma coisa melhor, eu teria muita dificuldade de separar, porque eles são muito iguais. Mas os funcionários que estavam acostumados a lidar com a lavoura, que eram inteligentes, que eram peritos, estavam focados, eles procuraram o dono. Do outro dia falaram, o senhor não mandou plantar trigo? Sim, está nascendo um monte de joio. Está cheio de joio no meio daquele trigo. O que a gente faz? A gente vai arrancar o joio, porque ele sai enquanto ele é novo, que é mais fácil do que depois que ele crescer. Aí o dono falou, melhor não. Porque se vocês tirarem o joio agora, o que vai acontecer? O trigo vai sair junto. Se vocês tirarem o joio, eles vão perder o trigo, porque vai perder muito trigo. E quem mexe com quantidade, você sabe que você vai perdendo um pouco aqui, um pouco ali, chegando no fim, o resultado é complicado, é muito complicado. Então ele sabendo que ia ter uma perda muito grande, da parábola que ele estava falando, e o prejuízo ia ser muito grande, ele disse, melhor não, deixa como está, e depois nós vamos separar no final. E primeiro vamos colher, depois o joio. A gente vai fazer feixe do joio e vamos queimar eles. Nós vamos queimar o joio. É isso que nós vamos fazer. Foi o que Jesus disse. Nós vamos queimar o joio. Porque ele é joio, ele não é um alimento, ele é um mato. Eles vão queimar ele. Ele é inútil, não serve para nada, vão queimar. E o trigo, depois a gente vem com mais cuidado, colhe ele, põe em molhos e vamos levar para onde? Nós vamos levar para o celeiro. É isso que ele está dizendo, a parábola. O dono da lavoura. O trigo nós vamos levar para o celeiro, para o celeiro. Irmãos, quando a gente pensa em celeiro, a gente pensa coisa boa, né? Eu, por exemplo, quando penso em celeiro, eu penso abundância de trigo, abundância de milho, abundância de soja, abundância de feijão, abundância de arroz. Eu penso, sabe, escassez da fome, porque vai ter alimento. É o que todo mundo pensa, né? Quando você vê falar aqueles volumes, é bom. Celeiro é um lugar que você armazena alimento para que as pessoas não passem fome, que elas não percam a nutrição. E ele diz, o trigo vai para o celeiro. E depois que a multidão ouvindo aquilo, depois, como eles estavam vivendo num processo de evangelização, que mais tarde, depois os discípulos voltaram, cheios do Espírito Santo, organizando a igreja do Senhor. Ele disse, olha, para o discípulo ele disse, o evangelho ele é semelhante a isso, e o reino do céu é semelhante a isso. Porque a boa mensagem, ela é pregada nos 4 cantos da terra. Vocês vejam que é pregado hoje pela televisão, é pregado pela internet,
é pregado no rádio, é pregado de porta em porta, é pregado com folheto, é pregado de todas as formas. Existe até dentro das escolas. Existe uma organização do mundo, chama Gideão Internacional, que eles fazem o Novo Testamento, procuram os empresários ricos dos Estados Unidos, e eles fazem o Novo Testamento, eles encaixotam ele, colocam em navios e colocam no porto, só para distribuir nas escolas, no exército. E esta boa palavra chega, principalmente no Novo Testamento, nos 4 cantos da terra. E o que eu quero dizer para os irmãos que depois ele disse, olha, a palavra, ela foi jogada. Agora, quem vai ser o joio? Quem vai ser o trigo? É a capacidade da pessoa se decidir. Não tem sentido, por exemplo, o dono da agricultura, ele pegar um monte de joio e querer pôr na panela, que as pessoas não vão comer joio, eles vão querer comer trigo. O alimento é trigo. Não tem sentido o nosso Deus quer dizer assim, olha, eu vou pegar esse planeta do jeito que ele está e vou tentar organizar. Você não consegue. Você não consegue. Você sabia que no mundo dos dias de hoje existe ainda escravidão? É chocante, irmão. Diz que eles vendem uma pessoa por 80, 100 dólares no Oriente Médio. O Serviço de Inteligência americano falou que em torno de 2 milhões de pessoas é vendido no mundo. Você sabia que tem pessoas que sequestram outra para poder vender os órgãos? Para tirar o rim, o fígado? Que mentalidade que essas pessoas têm? Tem pessoas que são roubadas para se tornar escravo. Tráfico sexual, tráfico de órgão. Pessoas que são levadas para a construção civil, para a lavoura por aí, e nunca mais voltam. Este é o mundo. Tráfico de drogas. E que existe uma mentalidade das pessoas fazer e investir no errado. Então, pegar esse mundo e falar assim, eu vou consertar isso aqui, vai ser difícil. Mas Deus deu uma opção. Ele falou assim, olha, quem quer ficar, fica, quem quer sair, sai. Onde está essa porta? Essa porta está onde é pregado o evangelho. Se perto da sua casa tem uma igreja viva, tem alguém que foi libertado, foi transformado, alguém que dá bom fruto, dá resultado, a vida daquela pessoa condiz com aquilo que ela prega, olha, vai lá. Porque esse vídeo, ele vai para lugares diferentes, mas não fique na sua casa, não deixe para amanhã, não deixe para outro dia, se aproxime, porque a porta está aberta. Porque essa decisão é individual e intransferível. Se você houver, se dentro do seu coração, na sua mente, houver o desejo, irmão, você é trigo. Se no seu coração você fala assim, não, eu não sei, acho que vou pensar. Pode ser que você não tenha essa outra oportunidade. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não pertence para nenhum de nós. O dia de amanhã, ele pertence só a Deus. O que aconteceu até hoje, até ontem, você tem o domínio, eu tenho o domínio, a gente sabe. Mas o que vai acontecer amanhã, semana que vem, o mês que vem, não te pertence, nem me pertence. Então, quando Deus viu Billy Graham, e o propósito de Billy Graham, o desejo de Billy Graham era ser um grande pregador, Deus fez o quê? Uniu os propósitos. Se você tiver um propósito no seu coração, você fala, eu quero estar no celeiro do Senhor. Porque um dia, irmãos, vai ser separado. Deus vai separar até mesmo dentro da igreja. De repente você fala, eu não vou na igreja porque eu conheci um fato que aconteceu com esse, com aquele, não gostei do que aquele falou, não gostei do que aquele fez, não posso compactar com o que aconteceu na minha família, não posso, sabe, viver numa situação como aconteceu isso, aconteceu aquilo, vi na televisão, vi na internet, esqueça disso. Porque o joio, ele vai ser separado e vai ser queimado. Deixa que o tempo se encarregue disso. Mas se você for trigo, você vai falar, não, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte do processo, porque Jesus disse, a escolha são das pessoas que se decidem. A escolha são de pessoas que se habilitam. A escolha são de pessoas que se preparam e têm a inclinação para ser aquilo que elas querem ser e aquilo que Deus quer que elas sejam. Se o seu propósito é o mesmo propósito de Deus, ele vai te encontrar, ele vai te achar, ele vai te ajudar, ele vai te abençoar, ele vai segurar na sua mão. Ah, pastor, eu estou preso pela droga, as drogas vai cair por terra. Eu estou preso pela prostituição, ela vai cair por terra. Eu estou preso pelo crime, o crime vai cair por terra. Eu estou preso por uma situação de muito ódio, o ódio vai cair por terra. Eu estou preso por uma situação que me prende, que me trava, que me bloqueia. Eu tenho muita mágoa, muito ódio, muito ressentimento, mas em nome de Jesus de Nazaré, hoje nós profetizamos, nós pregamos, se você é trigo, se você é trigo, se você é trigo, você vem para o celeiro e essa guerra que está dentro de você vai cair por terra porque o Senhor é Deus. Você sabia que só existe igreja
por isso. Porque Deus trabalhou uma guerra na vida das pessoas. Deus se levantou pelas pessoas. Jesus se levantou pelas pessoas. E Jesus se levanta por você hoje. Que você seja aquela pessoa que vai se decidir, falar, eu sou trigo, eu vou para o celeiro. Eu tenho um propósito que é o mesmo que Deus tem, sair deste mundo de pecado, se afastar dessa situação contrária, eu vou de encontro, eu vou fazer parte. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode agradecer a Deus por isso? Irmãos, todo mundo pede e fala, porque a plataforma do YouTube, ela precisa de algumas coisas, precisa que você se inscreva se você não é inscrito, apresente o nosso trabalho para alguém que não te conhece ainda, dê o seu joinha lá, eles vão entender que você foi abençoado pela palavra. Se você quiser fazer um comentário, comentar alguma coisa, vai ser muito bom, nós vamos ficar felizes. Faça parte do milagre, ajude a gente a evangelizar, porque nós estamos falando do evangelho vivo e de parábola. E vamos voltar para trazer outras palavras. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada, que a boa mão do Senhor, que a excelente graça do Senhor te conduza, te fortaleça e te dê vitória, e você seja uma bênção, e você venha fazer parte do celeiro do Senhor. Amém?